Como em relação a todos os demais cânceres, nós chamamos, a prevenção, ela tem 3 níveis: prevenção primária, secundária e terciária. O que seria a prevenção primária? Seria usar mecanismos de estilo de vida, alimentação, exercício físico, sono, modulação do estresse e uso de determinadas substâncias que têm propriedades de nos proteger contra o câncer. Então essa seria a proteção primária, evitar que a doença surja. O que seria a prevenção secundária? Seria quando a pessoa já tem a doença, usar também de mecanismos que façam que essa doença pare de progredir ou que ela reverta totalmente. E a prevenção terciária é quando nós já estamos naquele estágio mais crítico, que já há o grande risco do câncer se tornar invasivo e de metastatizar. Então, é um terceiro estágio que também nós podemos intervir. E o que a gente preconiza hoje? Não é só a medicação, é também o estilo de vida de fundamental importância como coadjuvante dos tratamentos tradicionais de câncer. Por exemplo, aquela mulher que teve um câncer estrogênio dependente, provavelmente ela vai ter que tomar inibidores de aromatase para o resto da vida. E a gente sabe que esses medicamentos, ao longo da vida, vão deixando uma série de sequelas. Então, se nós conseguirmos substituir esses fármacos por nutracêuticos, com certeza essa pessoa vai se beneficiar extremamente. No que diz respeito à fisiologia da mama, o que a gente sabe? O tecido mamário começa a desenvolver ainda na fase embriogênica. Depois, ele faz um stand-by até a puberdade. Até a puberdade, o tecido mamário fica em silêncio. E aí volta, por influência de uma grande cascata de hormônios, o tecido mamário começa a se preparar para a vida adulta. Mas quando é que o tecido mamário sofre as maiores transformações? É na vida adulta, principalmente nas gestações e na amamentação. Para vocês terem uma ideia, depois da lactação, em questão de poucos dias, em torno de 80 a 90% das células epiteliais mamárias desaparecem por apoptose. Por quê? Porque elas não são mais necessárias. Acabou a fase de amamentação. Então isso acaba trazendo uma série de repercussões no tecido mamário. E essas repercussões podem ter algumas consequências no futuro. E o terceiro item que é de fundamental importância quando a gente fala em mama é que 70% dos cânceres de mama são estrógenos dependentes. Então o que isso quer dizer? Que praticamente 2/3 dos cânceres de mama têm receptores para estrogênios. Então, se nós modularmos esses estrogênios ao longo da vida, com certeza nós estaremos protegendo a nossa paciente desse câncer. Veja esse dado aqui, 50% dos cânceres do mundo ocidental estão relacionados com hábitos alimentares. E dentre eles salienta-se os cânceres de mama, próstata, pâncreas, ovário, endométrio, cólon, estômago e esôfago. Esse aqui é um posicionamento da American Cancer Society de 2005. Olhem esses dados. Dieta, sobrepeso e vida sedentária são responsáveis por 30% de todos os tipos de câncer em adultos. Então, são situações que nós podemos intervir severamente ao longo da vida. E intervindo nesses 3 itens aqui, nós estaremos diminuindo a chance de que 30% de cânceres venham a se desenvolver. Esse outro dado, de 2012, mostrando que a cada ano surgem em torno de 1.300.000, isso só nos Estados Unidos, 1.300.000 novos casos de câncer de mama e 450.000 mulheres morrendo
ao longo de 2012 nos Estados Unidos em função do câncer de mama. Esse aqui é um dado de 2016, nos Estados Unidos, em relação ao sexo feminino, é o primeiro câncer, é o mais frequente de todos, e ele vem desbancando os outros cânceres ao longo dos anos. 20 anos atrás, ele estava lá em 7º, 8º lugar, então isso é uma coisa que chama atenção. Por que o câncer de mama, a incidência dele vem aumentando tanto? E é o segundo câncer que mais mata na sociedade americana. Então é outro dado que nós temos que ter em mente. O que predispõe o câncer de mama? Hormônios, a concentração de hormônios ao longo da vida. Aqui, o álcool passou à frente do cigarro, principalmente nos Estados Unidos. O tabagismo lá diminuiu muito, e em contrapartida, as mulheres passaram a ingerir mais álcool. E o álcool tem algumas propriedades extremamente oncogênicas. No metabolismo do etanol, ele vai acetaldeído. Esse faz com que aumente as concentrações endógenas, tanto sistêmicas quanto intramamárias, de estradiol em seus metabólitos. E, afora isso, o álcool em doses pequenas, vejam bem, em doses pequenas, tipo 30 gramas por dia de álcool, aumenta o IGF-1, que é nível de tecido mamário, é extremamente oncogênico. Então não são grandes quantidades de álcool que fazem e predispõem a mulher a desenvolver um câncer de mama. São pequenas quantidades, mas frequentes. O sedentarismo, como eu falei, sobrepeso, fatores genéticos, fatores ambientais e radiação também tem relação com o câncer de mama. Aqui são alguns subtipos, de receptores, de marcadores moleculares, e conforme os receptores, estradiol positivo ou progesterona positiva, fator de crescimento R2 negativo, 1K167 negativo, o prognóstico é bom. Então, conforme o estudo molecular, o que nós sabemos? Esse câncer, ele tem um bom prognóstico, ele tem um prognóstico mediano, ou ele tem um prognóstico muito ruim, que são aqueles em que existe o maior risco de óbito, o maior risco de metastação, e são aqueles extremamente agressivos. Então, normalmente, o que acontece? A célula cancerígena, ela começa a se desenvolver pelos mais diferentes mecanismos. Então, aqui, apenas 2 mecanismos eu vou citar. É a presença das células senescentes. O que acontece? Quando nós somos jovens, o nosso processo de senescência é extremamente eficaz e essas células vão sendo destruídas. Conforme nós vamos envelhecendo, as células senescentes, elas tendem a ir se perpetuando. E qual é o grande problema das células senescentes? É que elas jogam no microambiente citoquinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento. E essas células senescentes vão criando um microambiente, que vai favorecer a multiplicação das células cancerígenas. O que caracteriza um tecido normal? Conforme as células vão se multiplicando, o telômero vai encurtando. O que caracteriza uma célula cancerígena? A telomerase é extremamente eficaz. Elas vão se multiplicando, mas como elas produzem muita telomerase, os telômeros vão se mantendo. Isso faz com que essas células, gradualmente, entre aspas, se tornem imortais. Então esse é um cuidado que vocês devem ter. Jamais usar substâncias que estimulam telomerase em pacientes com câncer. Porque ele já tem uma telomerase extremamente atuante. Se vocês usarem substâncias que estimulam telomerase, esse câncer vai ser muito mais agressivo e provavelmente vai se tornar resistente aos tratamentos propostos. E na gênese da maior parte dos cânceres, nós sabemos que está a inflamação subclínica. Então, a nível de mama, vai se criando, isso eu vou ver mais detalhadamente agora, um microambiente pró-inflamatório. E essas citoquinas pró-inflamatórias, o que elas fazem? Elas estimulam muito a produção de aromatase intramamária.
Essa aromatase intramamária vai fazer o quê? Com que aumente a concentração de quem menos nós queremos elevado no tecido mamário, o estradiol e seus metabólicos. Então a inflamação vai, através das mais diferentes sinalizações celulares, ela vai fazendo com que essa célula cancerígena vá se multiplicando, a angiogênese vai acontecendo, a tendência então é que esse tecido se torne cada vez mais agressivo e proliferativo. Então aqui mostrando, né, todo o esquema de carcinogênese, né? Então aqui as células produzindo citoquinas pró-inflamatórias, os próprios fibroblastos intramamários se encarregam de estimular a produção dessas citoquinas pró-inflamatórias e esse meio ambiente então fica extremamente propício ao desenvolvimento da célula cancerígena. Existe uma íntima relação também entre obesidade, a inflamação subclínica e principalmente a inflamação intramamária. Vocês sabem que as mulheres com sobrepeso ou obesas têm uma incidência de câncer de mama bem maior do que as mulheres magras. O que acontece? O obeso, em geral, ele vai desenvolver resistência insulínica. E a insulina, o que ela faz? Ela estimula a produção de citoquinas pró-inflamatórias, tanto a nível sistêmico quanto a nível intramamário. Quanto maior o nível de citoquinas pró-inflamatórias, elas têm relação direta com o desenvolvimento do câncer e principalmente com o prognóstico do mesmo. Inflamação crônica, a gente sabe que está intimamente associada ao desenvolvimento e progressão de várias patologias epiteliais malignas. E o que mais que a insulina faz? Ela vai no fígado. O que ela faz no fígado? Ela baixa SHBG. O fígado passa a produzir menos SHBG. Quanto menos SHBG, mais os estrogênios na forma livre. Quanto mais estrogênio na forma livre, maior o poder. Todos vocês sabem, todo hormônio ele só funciona, ele só se liga aos seus receptores na forma livre. Então aquele SHBG que antes era normal ou razoavelmente elevado, ao cair, ele faz com que haja mais estrogênio disponível. Então eu vejo, eu não vou dizer dia, mas não tem semana que eu não atenda pessoas, não atenda mulheres que vêm usando tratamentos para baixar o SHBG. Tratamentos colocados por profissionais de saúde. Cuidado, aqueles que se propõem a isso, se preparem, que vocês vão ser responsáveis por câncer de mama. Quando se baixa demais o SHBG feminino, vocês estão abrindo as portas para um câncer de mama. O que a insulina faz? Ela vai lá no tecido adiposo e ela é o mais poderoso estimulante da aromatase. Então, a mulher é obesa ou tem sobrepeso. A aromatase intradipositária hiperestimulada, mais estradiol, circulante, que vai para a mama. O que a insulina faz independente do receptor de estrogênio? Ela estimula as citoquinas pró-inflamatórias e ela diminui quem? A adiponectina, uma substância produzida pelo adipócito que tem uma série de propriedades positivas a nível metabólico. Então tudo isso se faz por quê? Erros alimentares, sedentarismo e às vezes má orientação de profissionais da área médica. Fora isso, o que acontece na mulher com sobrepeso e obesa? Existe uma forte tendência de apoptose dos adipócitos intramamários. Então vai se formando essa estrutura aqui chamada estrutura crown-like, que é a estrutura de coroa. Essa estrutura aqui joga aqui no meio um monte de citoquinas pró-inflamatórias. Isso aqui que é a estrutura crown-like. Então vejam, isso aqui é um meio ambiente extremamente pró-inflamatório a nível intramamário. E nós vamos ver mais adiante o quanto é importante o metabolismo da glicose no câncer de mama. E quando nós temos os crown-likes, nós temos o estímulo da captação de glicose por translocação do GLUT4 na célula de câncer de mama, estimulando a progressão mais rápida ainda dele. Então,
o mecanismo que leva a maior risco de câncer de mama em obesos, bem como a sua maior agressividade, é a elevada produção estrogênica a nível de tecido adiposo mamário. A insulina é o principal responsável por estimular a atividade da aromatase adipositária e a consequente produção estrogênica, estimulando diretamente o crescimento e a invasão das células malignas. Como é que a gente faz o diagnóstico disso? O grande efetor, além das citoquinas pró-inflamatórias, dos fatores de crescimento, é a prostaglandina E. Então, o que a gente faz? Vai dosar na urina prostaglandina M. Mulheres com prostaglandina M elevadas a nível urinário são fortes candidatas a desenvolver câncer de mama. E quanto mais alta essa prostaglandina, se ela já tem câncer, é praticamente certo que esse câncer, quanto mais elevado, maior a agressividade do câncer. Bom, isso aqui é extremamente importante. Só um pouquinho, está secando aqui. Se você sair daqui gravando o que está na mente de vocês, lá no hipocampo, ficar o que esse slide mostra, vocês vão saber lidar muito bem na prevenção e tratamento do câncer de mama. O que a célula de câncer de mama usa como fonte energética? Ela usa a glicólise aeróbica. Tá. O que ela precisa para se nutrir? Ela precisa principalmente de glicose. Então, a célula, quando eu mostrei antes ali, quando nós temos um processo inflamatório, existe uma grande translocação do GLUT4 favorecendo a penetração da glicose na célula cancerígena. Então, a glicose é o grande combustível. Mas o que mais que eu preciso para uma célula se reproduzir? Uma célula cancerígena. Eu preciso de nucleotídeos, eu preciso de ácidos graxos e eu preciso de aminoácidos. Olhem como a célula cancerígena é inteligente. O que ela faz? Conforme o metabolismo da glicose avança, por exemplo, quando ele chega aqui a ribose 5-fosfato, nós vamos ter a síntese de nucleotídeos, matéria-prima para a célula cancerígena se multiplicar. Quando nós avançamos e a dependência aqui da fosfofrutiquinase, nós vamos chegar a glicose 6-fosfato, vamos chegar a gliceraldeído 3-fosfato, que vai para onde? Lipídios, que vai nos fornecer o quê? Ácidos graxos livres, combustível para a célula cancerígena se multiplicar. Avançamos no metabolismo, chegamos ao piruvato, que na mitocôndria o que ele vai acontecer? Vai fornecer energia para que a gente, junto com a 3-fosfoglicerato, chegue a serina e em conjunto estimule a síntese de aminoácidos. Então eu tenho uma célula que é ávida, que tem um metabolismo extremamente acelerado e ela tem a vontade de glicose, nucleotídeos, ácidos graxos livres e aminoácidos. Ela tem tudo que precisa para se multiplicar. Se nós modularmos, se nós bloquearmos esse fornecimento de combustível, com certeza nós vamos estar protegendo contra o avanço desse câncer. Vejam bem, isso aqui é bioquímica, alimentação e exercício. E glutamina? Glutamina está totalmente contraindicada em pacientes com câncer de mama e muito mais em câncer de tireoide. Mas o assunto hoje aqui é mama. Por quê? Porque a glutamina ela vai ser jogada para dentro da célula cancerígena através de um transportador. Ela vai ser transformada em glutamato, alfa-cetoglutarato. E aí o que a glutamina faz? Ela é a principal doadora de carbono para o ciclo do ácido tricarboxílico, que é de fundamental importância para a mitocôndria, para estimular o quê? A síntese de aminoácidos. Então, se vocês modularem a glutamina, não suplementarem a glutamina e controlarem o metabolismo da glicose, com certeza vocês estarão ajudando muito a que essa célula cancerígena não progrida ou até morra. Em relação aos hormônios endógenos,
não são só os hormônios exógenos que provocam câncer. Então eu fico muito indignado quando alguém diz assim, não, hormônio bioidêntico não tem risco. Puta, esse cara não sabe nada de endocrinologia. Por quê? Porque uma parte significativa dos cânceres de mama não são provocados por hormônios exógenos. É aquela mulher que jamais usou hormônio, nunca tomou pílula e tem um câncer de mama. Por quê? Porque esse câncer de mama é abastecido pelos hormônios que o próprio corpo dela produz. Então não precisa ter hormônio exógeno. Vocês vão pegar meninas aí de 18, 20 anos que nunca usaram hormônio e tem câncer de mama. Mulheres com 50 anos que nunca usaram pílula, não fazem reposição hormonal e câncer de mama. É endógeno. Então, só que aqui é uma coisa, por isso que eu digo, seguidamente pessoas me procuram assim, mas eu vim aqui, porque me disseram que tendo um acompanhamento do endocrinologista, o hormônio não tem perigo. Já vou dizer uma coisa, se eu fosse um cara chamado Deus, acredita nisso, mas eu não sou Deus, eu sou um humano extremamente limitado. E como humano, Deus sabe disso, eu não sei. O estradiol, os estrógenos, se eles sinalizarem via P53, eles protegem a mama, eles protegem a mulher contra o câncer de mama. Agora, se eles sinalizarem NF-kappa-beta, eles estimulam o câncer de mama. Então, numa mesma pessoa, ela pode ter um hormônio, aliás, o mesmo hormônio pode proteger a mulher do câncer de mama e pode predispor a outra. O que nós temos que entender muito bem é que o receptor de estrogênio alfa é de fundamental importância para a proliferação, no processo proliferativo. E quem é que estimula o processo de vigilância? O beta. Então, fitoestrógeno não tem problema? Depende do fitoestrógeno. Se ele se acoplar principalmente a alfa, ele é pró-oncogênico. Certo? Então, o que acontece? Quando o estradiol se liga ao receptor beta, o que ele vai fazer? Ele vai sinalizar P53 e vai estimular a vigilância contra o câncer de mama. E quando ele se liga ao alfa, a tendência é que ele sinalize NF-kappa-beta, proliferação. Em relação à terapia de reposição hormonal, o que a gente sabe? Quando se associa o estradiol e progestágeno, essa associação tende a expor essa mulher a um maior risco de câncer de mama. Quando nós fazemos estradiol mais progesterona, o corpo feminino não produz progestágeno, produz progesterona, a tendência é diminuir a incidência do câncer de mama. Então veja aqui, isso aqui foi um trabalho bastante importante, que ele envolveu 8.691 mulheres que usavam só estradiol. A incidência de câncer de mama foi 1,2. Nesse outro grupo, com 20.685 mulheres, quando se usou estradiol mais progesterona, a incidência caiu para 0,9. E quando a associação foi estradiol mais progestágenos, em 46.242 mulheres, foi onde houve a maior incidência de câncer de mama, 1,4. Então, não há razão hoje, eu sou muito velho, tenho 45 anos de endocrinologia. Quando eu me formei, a gente não tinha a progesterona. Aqui no Brasil nós não tínhamos ainda a progesterona, a gente só tinha os progestágenos, era o que a gente usava. Hoje não há porquê nós fazermos TRH numa mulher usando progestágeno. A gente tem progesteronas bioidênticas. Progesterona, acontece. Então, a progesterona, o que ela faz? Ela modula muito as mitoses a nível intramamário, ela modula a densidade de receptores estrogênicos intramamários, e por essas ações, quer dizer, estradiol é um poderoso mitogênico, progesterona seria, entre aspas, um antimitogênico. Então, por esses mecanismos, ela acaba protegendo
a mama a alta exposição de estradiol. Mas não podemos esquecer que existem cânceres de mama progesterona positivo. E evidentemente, se essa paciente tiver um câncer de mama progesterona positivo, eu não vou poder dar progesterona em hipótese alguma para ela. Ainda em relação aos hormônios endógenos, estradiol e estrona. Esse aqui foi um trabalho muito importante, que envolveu 1.298 mulheres menopausadas e 1.524 no grupo controle. Eles analisaram do sangue e urina, estradiol total e 15 metabólitos de estradiol, através do método mais fidedigno de dosar hormônios, que é a espectrofotometria de massa. Os níveis de estradiol total e seus metabólitos estão fortemente associados com o risco de mama. Quando se baixa gradualmente o nível de estradiol total, principalmente se aumenta a 2-hidroxiestrona contra uma baixa de 16-hidroxiestrona, isso protege contra o câncer de mama. Então, metabolicamente, nós temos recursos dos nutracêuticos que vão estimular a 2-hidroxilação e vão inibir a 16-hidroxilação. Então, aqui, esse trabalho, então, como eu disse, espectrofotometria de massa, aqui foram dosados o estradiol e seus metabólitos. Então, aqui, durante várias semanas, foram feitas as avaliações, aqui todos os hormônios dosados. Então, o que se busca hoje é isso, aumentar essa rota e inibir essa aqui. Aqui talvez a surpresa para muitos, efeitos do estradiol e estradiol no receptor alfa do câncer de mama. Tal como estradiol, baixos níveis de estriol são capazes de provocar robusta resposta estrogênica nas células cancerígenas de mama. Então, está totalmente indicado usar estriol em mulher que tem câncer de mama. E aqueles que preconizam que o estriol protege contra câncer de mama, eles não estudam as novas rotas metabólicas há pelo menos 9 anos. Estudos anteriores já haviam demonstrado que quando se usam concentrações de estriol, olhem a concentração, 28,8 picrogramas e doses similares de estradiol, o efeito de induzir crescimento tumoral é praticamente igual, tanto o estradiol quanto o estriol. Então aqui são algumas sinalizações, aqui em relação ao crescimento da célula tumoral, usando-se o estradiol, aqui em branco, e o estriol, esse triângulozinho preto, mostrando praticamente igual. Aqui a mesma coisa, estradiol e estriol. E nesse último slide, mostrando que realmente o poder oncogênico dos dois hormônios é praticamente idêntico. Então, não há nenhuma evidência científica, nenhum trabalho de bioquímica que mostre que estriol protege contra câncer de mama. Então, o que nós temos aqui? As rotas metabólicas. Então, estrona e estradiol se interconvertem. Se eles vêm para cá, aumenta a proteção contra o câncer de mama. Se eles vão para cá, aumenta o risco de câncer de mama. E olhem aqui, quem é que faz com que aumente 16 alfa-hidroxiestrona? Tanto aqui, o estradiol pode vir para cá, como o estriol, que a gente achava até alguns anos atrás que seria o último ponto da rota metabólica, hoje nós sabemos que não. Que estriol e 16 alfa-hidroxiestrona, um pode se interconverter no outro. Então, quando vocês dão estriol, vocês estão expondo aqui essa paciente que tem a maior concentração de 16 alfa-hidroxiestrona e a gangorra tende a cair aqui e subir aqui, aumentando então o risco de câncer de mama. Aqui são alguns trabalhos, mostrando que o estriol estimula
crescimento das células cancerígenas, mais de outros estrógenos. Então já existem várias publicações de 2002 para cá, chamando a atenção dos riscos do estriol. Então, como é que a gente vai prevenir? É por distância, o estilo de vida, alimentação, exercício, suplementos, sono e assim por diante. Todos os estudos convergem no que diz respeito à fundamental importância da quimioprevenção nesse tipo de tumor. Então, como eu disse, tanto na prevenção primária, quanto na secundária, quanto na terciária. Qual é uma molécula que vem ganhando grande destaque? O Modutin. O Modutin é um nutracêutico que ele inibe NF-kappa-beta. O que a gente viu lá? Para sinalizar a rota broncogênica, eu sinalizo positivamente NF-kappa-beta. Modutin inibe NF-kappa-beta e inibe o processo de invasão das células cancerígenas. Ele vem sendo muito estudado nos últimos anos e hoje a gente sabe que o Modutin inibe sobrevida, proliferação, angiogênese, invasão, metastatização e quimioresistência. Então hoje, desde que esse produto está no mercado brasileiro, toda paciente minha que faz TRH, eu venho suplementando com Modutin. Ele é um poderoso inibidor de aromatase. Então o que eu quero? Eu não quero que dentro daquele tecido mamário e a nível sistêmico existam elevadas concentrações de estradiol. Então ele tem essa propriedade também, nos ajudando a nível de câncer de mama. A nível aqui da glicólise, ele age não só a nível da translocação do GLUT4, mas ele inibe também a fosfofrutiquinase, tanto o Modutin quanto a quercetina, e o resveratrol também inibe nesse estágio aqui mais abaixo a fosfofrutiquinase. Então, são nutracêuticos que eu recomendo vocês usarem como coadjuvantes do tratamento daquelas pessoas que usam hormônios sexuais femininos. Aqui ainda mostrando todas essas sinalizações em azul, é a cascata sinalizatória pró-oncogênica. Então aqui várias moléculas que vocês conhecem, inibem, e em rosa a sinalização anti-angiogênica. Então substâncias que vocês conhecem, Modutin, resveratrol, quercetina, resveratrol aqui de novo. Então são substâncias que eu recomendo vocês recorrerem nos pacientes que fazem o tratamento hormonal. Existem inúmeros trabalhos, esse aqui todos são a respeito do Modutin, no câncer de mama, e a dose recomendada é de 450 miligramas, 1-2 cápsulas por dia. É claro que o que vai fazer você usar em doses maiores ou menores é o perfil, o quadro clínico da pessoa. Se ela tem câncer, evidentemente que a dose vai ser maior. Isso é uma coisa que eu sempre digo, vocês sempre cuidem para não usar em paciente com câncer substâncias que mexem com glutamina positivamente, que mexem com telomerase positivamente. É contraindicado esse tipo de medicamento. Outra substância que a gente recorre é o DIN. O DIN está aumentando, por quê? Porque o DIN favorece a hidroxilação dessa rota aqui da 2-hidroxistrona e inibe a formação da 16-hidroxistrona. A dose que recomendo do DIN é de 50 a 100 miligramas por dia. E aqui então seria outra molécula que é o indol 3-carbinol, que se recomenda de 200 a 300 miligramas por dia. E o resveratrol, numa forma de pastilhas de absorção lenta, que aí ele tem uma muito boa absorção oral. O resveratrol, quando ingerido por via oral, ele é muito bem assimilado, mas ele acaba ficando praticamente todo retido no epitélio do esôfago, estômago e intestino. Então a gente recomenda o uso dessa pastilha chamada Sorb, e se põe entre a gengiva e a bochecha, e ela leva mais ou menos 20 minutos para ser absorvida, fazendo com que lentamente a concentração do resveratrol se eleve no sangue. Bom, cheguei no tempo. Pessoal, muito obrigado.